pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Esta série faz parte do projeto Revista Espírita, promovido pela Associação Espírita Teresa d'Ávila, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E esta série tem como objetivo trazer comentários, reflexões, referências de vários artigos que apresentam esse cunho moral da doutrina espírita. E no vídeo de hoje apresentaremos o artigo A Preguiça, uma dissertação ditada pelo espírito de São Luís, a senhorita Hermance Dufour, uma das principais médiuns que ajudaram Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Bom, comigo estão os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda, que comigo faremos o estudo, os comentários deste artigo. Olá, Sônia. Olá, Eduardo. Olá, Henrique. Olá a todos que estão nos assistindo em mais um encontro. É um prazer, é uma satisfação nós estarmos aqui e podermos todos refletir em conjunto e aproveitar essas chances, essas oportunidades de reflexão que a Revista Espírita nos trazem, a fim de nós nos esclarecermos e a fim de nós cada vez mais irmos clareando as nossas mentes, os nossos corações e aproveitar ao máximo a nossa oportunidade reencarnatória, nossa oportunidade de evolução. Então, vamos ao nosso estudo, mas antes... Olá, Henrique. Eu pensei que ela fosse esquecer de mim. Não, eu não esqueço de ti. Não, eu estou longe, eu estou longe aqui no Rio de Janeiro, estou em Porto Alegre, mas estão sempre lembrando de mim, eu não posso falar disso, não. Boa tarde a todos, olá a todos, né? O programa vai ser exibido em diversos horários, eu tenho certeza que as pessoas devem estar muito interessadas nesses aspectos morais da Revista Espírita, e nós desejamos que todos tenham o hábito da leitura desta revista, que Kardec fazia com tanto carinho, para que pudesse retirar daí até mesmo aspectos doutrinários que iam ser inseridos nos livros, né, dos livros básicos da nossa doutrina. E vamos estudar, então. Vamos começar, né, Eduardo, Sônia? Sim. Então, São Luís já inicia... Só antes, Sônia, eu queria avisar aos amigos e amigas que estão nos assistindo que, se desejarem acompanhar o texto à medida que nós vamos fazendo os comentários e as reflexões, vocês podem fazer o download de todas as revistas espíritas lá do site da FEP. Né? Lá tem todas as revistas espíritas, toda o Pentateuco, a codificação, o que é o Espiritismo. Tá bem, gente? Eu até aconselho que fica muito legal, né? Vocês acompanhando a leitura do artigo junto com os nossos comentários. Tá? E Sônia vai começar, né, Sônia? Sim. Vamos lá. Então, eu vou começar já contando uma história que o São Luís traz, né, para introduzir o tema A Preguiça, justamente de um homem que encontra outros dois que estavam esperando alguma oportunidade de trabalho. Então, ele chama um e ele vai para o trabalho, para o campo, para trabalhar no campo, e também chama um outro, que também estava esperando a oportunidade de trabalho, e também vai para o campo. Então, esses dois vão, e lá, este homem que contratou, ele divide o espaço para os dois, não é? O que um faria e o que o outro faria, e então o primeiro começa a trabalhar e a capinar e usar a enxada, enfim, não é?
fazendo todo o seu trabalho ali. E o segundo, ele começa o seu trabalho, mas de repente ele para, coloca a sua enxada no chão e fica somente observando. Então, depois, mais tarde, vem o dono daqueles campos, ele vem até ali e ele faz o pagamento do primeiro homem, que trabalhou bastante, que suou muito, não é? Juntando todas as urzes e, enfim, todas capinando, fazendo todo o trabalho ali no campo, e faz o pagamento dele. E quando chega o segundo pede o seu pagamento também, mas ele diz que não. Ele diz que não vai pagar porque ele simplesmente ele foi preguiçoso, ele não fez absolutamente nada, não é? E é aí que São Luís ele vai começar a introduzir a questão da preguiça. E antes de passar a palavra ao Henrique, que eu sei que já deve estar ali ó, se balançando na cadeira, dizendo eu também quero falar. Tem uma frase que ele introduz, que ele faz assim, uma intermediação, que é bem interessante e que nós podemos também começar a refletir. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil aos semelhantes. Então, daqui em diante, nós vamos ter muitas discussões a serem feitas. Sabe? Pai, fala, Eduardo. Essa historinha, mesmo resumida da Sônia, Ah. lembra uma parábola ou parábolas, não é verdade? Não, olha, tem muita referência sobre preguiça na nossa doutrina. Mas eu queria começar com uma imagem para vocês, e que vocês todos devem conhecer, que é aquela imagem da cadeira do papai. Eu sempre faço a brincadeira, não estou condenando a cadeira do papai, por favor. Você que está aí sentado confortavelmente na cadeira do papai, que é aquela poltrona muito larga, que às vezes tem até massagem, tem todos os recursos de relaxamento, por favor, não se sinta culpado. Mas a imagem da cadeira do papai nos leva a uma acomodação, às vezes, um tanto quanto preguiçosa. Então, vamos usar essa imagem só para a gente falar sobre algumas coisas. O Kardec ele vai falar, ele vai pedir uma informação no Livro dos Espíritos sobre o trabalho, sobre a nossa vontade. E os espíritos eles vão comentar que nós somos muito conformistas. E no finalzinho eles falam até assim: quantos indivíduos, né, se contam entre vocês que preferem morrer de miséria a trabalhar? Então, vejam como a situação é até muito grave. Nós vemos pessoas que escamoteiam, pessoas que trabalham menos, que valorizam mais o final de semana do que a própria semana de trabalho. Quantas pessoas não chegam para trabalhar já pensando no final do dia? Quantas pessoas não chegam na segunda-feira pensando na sexta-feira? E o que acontece é que elas perdem o dia, perdem a semana, perdem os anos e podem perder até uma oportunidade maravilhosa de vida. Outro ponto. O capítulo 9 do Evangelho, Lázaro coloca no item 8, ai do espírito preguiçoso. Ai do espírito preguiçoso. Isso está lá, inclusive, no Sônia tocou num assunto interessante, que é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Mas, gente, olha só, brandura e pacificidade não é ficar assim relaxado demais, não. Né? Que as pessoas brandas, né? Muito brando, ele é brando, ele é tranquilinho, tudo. Gente, tranquilidade não quer dizer, né, atividade. Né? Então, nós podemos ser brandos e ativos, podemos ser pacíficos e bem enérgicos nas nossas decisões. Então, a gente tem que parar de confundir, às vezes, né, as orientações. E eu anotei, o Sônia, esse item 8, ele é espetacular, ele fala assim, ó, a virtude
virtude de nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, o que acontece? Às vezes, a gente esconde um pouco de preguiça, de acomodação, porque a gente está fazendo um trabalho intelectual. Não, gente. O trabalho intelectual ele é muito ativo, mas a gente não pode usar como desculpa para deixar de fazer algumas tarefas. Isso é um ponto importante também, porque muitas pessoas deixam de fazer algumas tarefas básicas, até dentro de casa, e porque está dizendo, não, mas eu estou fazendo um trabalho intelectual. Não, a gente não pode abrir mão de todas as tarefas que nós temos, as obrigações que nós temos, né, até mesmo cotidianas, porque a gente vai dando uma desculpa de trabalho intelectual. Mas é claro que a atividade intelectual, inclusive os espíritos falam que esta geração é a geração do trabalho intelectual. Mesmo porque, assim, nós temos que fazer uma grande diferenciação. Muitas vezes a gente utiliza a mesma palavra, mas para significados completamente diferentes. Preguiça é a aversão, como o dicionário coloca, é a aversão ao trabalho, ao estudo, seja o que for, a forma como esse trabalho vai se caracterizar, que pode ser um trabalho intelectual, um trabalho que utilize a força, enfim, é uma aversão, a pessoa não gosta, simplesmente não gosta. E uma outra questão é a inatividade, não é? E uma outra questão ainda é a ociosidade. Nós vamos encontrar 3 questões completamente diferentes, porque sendo a preguiça uma aversão ao trabalho e qualquer forma de expressão, ela é uma doença moral. No momento em que eu não gosto de fazer alguma coisa, ou não gosto de fazer absolutamente nada, eu tenho um problema moral. A inatividade, muitas vezes, ela pode estar exprimindo uma questão moral, mas em algumas circunstâncias pode estar também expressando algum problema físico, fisiológico, a depressão, uma falta de nutriente, até uma falta, assim, uma pessoa com anemia, uma pessoa que esteja desmotivada, desestimulada, ela pode estar inativa, ou ela quer ter um trabalho, mas não encontra um trabalho. Então, ela não está com preguiça, ela simplesmente está inativa, mas não por uma questão moral. E uma outra questão também é a ociosidade. E dentro da ociosidade, aqui, então, foi muito interessante que São Luís começa justamente com essa questão da ociosidade. Mas bem mais adiante, mais nos nossos tempos atuais, o sociólogo Domênico de Masi, ele veio falando no ócio criativo, que é aquele equilíbrio que se faz justamente para manter um espaço adequado entre o trabalho, entre o estudo e o descanso, justamente para criar alguma coisa. Então, algumas vezes, uma pessoa parece não estar fazendo algum trabalho, mas ela está elaborando, ela está com aquele espaço, com aquele tempo livre, justamente para pensar, para organizar, não que ela não queira fazer, ela está utilizando o seu tempo livre ou para um descanso que é extremamente necessário, não é? Que muitas vezes o organismo está num estresse, precisa de um tempo livre, porque trabalhou demais, né? Um excesso de trabalho. Mas até um trabalho mental, um trabalho intelectual. Então, isso não é preguiça. Ócio criativo não é preguiça. É bom observar, Sônia, que o ócio criativo não é o momento que a gente vai tirar de um lazer, e um lazer até um quanto ocioso no sentido de não ser útil. Então, você vai ficar vendo um programa violento, né, e nada contra, as pessoas eles gostam de fazer, né, vai ver um programa assim, mais de ação, como eles falam, de aventura, mas
o ócio criativo é quando você para mesmo, é uma parada, né, para revisar um texto, para ouvir uma música, né, ou para dar um passeio. Mas não é um momento de ociosidade, inutilidade, conformidade, porque, não tem jeito, então vai ficar assim mesmo. Não é isso. A gente tem que fazer essa separação, é muito importante. O Henrique, até fazendo essa associação com a definição que a Sônia trouxe de preguiça no dicionário, a aversão ao trabalho e ao estudo, poderíamos acrescentar aí a aversão a toda ocupação útil, como nós podemos ver lá no Livro dos Espíritos, a definição de trabalho dos espíritos. Trabalho é toda ocupação útil. Então, nós podemos incluir até nesse contexto o ócio criativo. A pessoa não está trabalhando, ela está aproveitando um momento de lazer para o seu corpo, né, para o seu espírito, mas, ao mesmo tempo, existe uma espécie de atividade criativa útil que pode ajudar em todas as outras atividades dela, né? Ou um trabalho profissional, ou um estudo acadêmico, né? Ou qualquer atividade que realmente seja útil, seja eficiente, seja, né, que dê qualidade às suas ações. Sim, muitas vezes está desacelerando também o organismo, está com um nível de adrenalina lá nas alturas, então precisa daquele tempo. É como um computador, não é? Muitas vezes o computador está ali agindo, e a gente está parado na frente do computador, mas ele está atualizando, ou ele está pensando um pouquinho da vida, mas logo em seguida ele começa a trabalhar. Não, então, o computador é necessário, gente, que o computador reinicie de vez em quando. Você pode até deixar o seu computador ligado sempre, né? Não há tanto prejuízo. Agora, de vez em quando, você tem que reiniciar o seu computador quando ele vai fazer o quê? As atualizações, ou seja, ele vai dar uma parada. Mas o que ele está fazendo ali? Ele está pegando informações, ele está se atualizando necessariamente para continuar rodando os programas de uma maneira mais ativa, de uma maneira otimizada. Então, quer dizer, essa parada é necessária. Então, nós não podemos confundir ociosidade com inatividade e com preguiça. Os três elementos têm a sua diferença. E Jesus vai passar para a gente, através de outras parábolas. Eu estava até conversando com o Sônia e com o Eduardo, que, olha, essa parábola é um mix de outras parábolas. E Jesus ele vai integrar, essas parábolas todas. Por exemplo, nos talentos, a palavra preguiçoso vai aparecer, porque a história daquele senhor que vai, o dono, né, do negócio, que vai entregar 2 talentos para um, né, 3 talentos para um, 2 para outro e 1 para o terceiro, né, e os outros 2 multiplicam o capital, mas o outro enterra o talento. Sabe o que o Senhor diz para ele? Servo mau e preguiçoso, porque ele se acomodou, né, com medo, ele se acomodou e deixou ali o talento enterrado. Na vinha, os trabalhadores da vinha, e é interessante também porque Jesus mostra que sempre tem trabalho. A qualquer hora que você chegar, vai ter sempre uma oportunidade de trabalho. Então, isso aí já não vai ser desculpa para o conformismo, a inutilidade ou a preguiça. Agora, quando é formada a fila para as pessoas receberem o salário, é invertida a fila e os primeiros vão ser os últimos. E esses últimos reclamam, porque, poxa, eu trabalhei o dia inteiro e ele está recebendo a mesma coisa. E aí tem uma observação muito interessante que, olha só, não poderia haver injustiças. Então, claro que o mau trabalhador não poderia ser remunerado, né? Não seria. O mau trabalhador não ia ser remunerado. Ou seja,
fica assim no ar, e é muito bom a gente pensar sobre isso, que será que esse que trabalhou o dia inteiro fez corpo mole, enquanto que aquele que chegou por último trabalhou ativamente, ainda que não produzindo tanto quanto o que trabalhou 8 horas, mas aí ele fez em 1 hora, será que ele não fez tanto quanto, né, seria de fazer um trabalhador naquele espaço de tempo, enquanto que o outro, mais uma vez, fez corpo mole? É aquela expressão que a gente usa, vou trabalhar o dia inteiro aqui, está sol, né? Então vou reduzir um pouquinho, e aí você faz umas paradas e não produz aquilo que deveria produzir em 8 horas. Ou seja, você foi preguiçoso. E aí tem outra lição de Jesus, Eduardo, Sônia, e você que estão ouvindo a gente, lembram da figueira que secou? Por que ela secou? Porque ela não produziu nada. Então, se você não produz, o que acontece? Né? Você fica na inutilidade. E aí Jesus até fala: olha, essa figueira vai ser lançada ao fogo, né? Porque aí ela vai ter até um fim útil, mas o que ela tinha que fazer mesmo, ela não fez. Então, inclusive, é uma parábola muito forte que as pessoas não estudam bem, né? Colocam até como fosse até uma passagem de Jesus, e não é uma passagem, é uma parábola em que Jesus quer demonstrar o que acontece com as pessoas preguiçosas. Sim. E Deus não estimula a preguiça, não é? Ao contrário, Deus estimula o trabalho, a ação útil. E toda preguiça leva à ignorância. Pela preguiça, a pessoa simplesmente ela acaba não desenvolvendo a sua questão nem moral nem intelectual, ela leva à ignorância. Então, nós podemos ter, sim, a questão da inatividade por N situações, muitas vezes, como eu tinha colocado ali, até questões fisiológicas que impedem ou dificultam, mas isso não significa que a pessoa, de alguma forma, ela não possa ser útil, porque nós vamos encontrar, ao longo da revista espírita, de toda a codificação, as várias formas que nós temos de trabalho e também de caridade. Muitas vezes, um pensamento em relação às demais pessoas, fazer uma prece, fazer algo assim. Se não é possível, por exemplo, fazer uma costura, ou ir visitar alguém em um asilo ou em um hospital, seja por qualquer outra situação, mas que se faça uma prece pela intenção daquela pessoa, que se faça uma irradiação para ela ou para um determinado povo, enfim, algo sempre existe. Agora, colocar assim, dizer, e muitas vezes nós temos, se nós formos pensar, há muitas pessoas que fazem as suas orações preguiçosas. Não é? E quando é que a oração é preguiçosa? Meu Deus, que me conceda a questão financeira, que me conceda isso, aquilo. Pede, 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 mas não pede o ânimo, a coragem, a força para trabalhar, para buscar, para ir em frente. É aquela prece preguiçosa que quer ganhar tudo. Sônia, essa foi ótima. Prece preguiçosa, gente. Eu adorei isso. É aquela pessoa que pede para jogar, para ganhar na Mega Sena, mas tem preguiça de ir na lotérica. Não vai jogar. Pois então. Aliás, Henrique e Sônia, como nós gostamos muito de trazer também, né, e temos feito isso nos outros programas, e praticamente nossos estudos juntos, os ensinos, os conceitos da doutrina espírita para os nossos dias, né, fazer esses links, essas associações que tanto nos enriquecem, né, tanto nos favorece a nossa transformação moral, trazer esses conceitos, né, que foram indicados a Kardec, né, no século XIX para o nosso século XXI, para os nossos dias. Porque a gente lembra, o Henrique trouxe como símbolo da preguiça a cadeira do papai, né? E aqui no nosso Brasil, né, em termos de símbolos
institucionais, quem não lembra de Macunaíma, de Mário de Andrade, né, que começa dizendo, ai, que preguiça. Ah, é verdade. Né? Quem não lembra do famoso jeitinho brasileiro de ser? Aí você está Trabalha. levando a gente para a rede, Eduardo. Agora só falta a rede. Não, 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 tem aquela ideia também da rede da água de coco, né? outro que ficou famoso, né, com o ex-jogador Gerson, coitado do Gerson, né, de levar vantagem a tudo. Ou seja, né, o trabalho fica em segundo plano. Né? Primeiro É. vem que é mais fácil, o que é mais mole, né, o que é mais vantajoso. A gente precisa acabar com isso, né, gente? E muitas vezes até mesmo, olha só, quantas vezes nós vamos até ali a internet, no YouTube, vamos procurar uma aula já pronta. Não É, para estudar, para pensar, para Olha analisar. só, a Não Sônia, é? eu vou dizer uma coisa assim, como evangelizador, gente, por favor, evangelizadores deste meu Brasil varonil, querido e amado. Gente, por favor, o evangelizador ele tem que planejar, ele tem que consultar a equipe dele, os evangelizandos, né? E outra coisa, ninguém dá aula de evangelização, não, tá? Porque não tem professor. Então, nos nossos encontros, vamos planejar, vamos ser criativos. Não vamos pegar aula na internet, não, porque não dá nada de certo. Né? Coordenador de estudo também Ctrl-V, serve, né? né, Henrique? Ah, Nada de Ctrl-C, Ctrl-V. não, gente, essa época passou. É, e como existe isso na evangelização, nos grupos de estudo, enfim. Então, o que nós temos de entender é quais as justificativas que nós estamos encontrando para determinadas ações. Nós realmente estamos sendo preguiçosos? E aqui, então, vamos entender muito bem o que é preguiça. Preguiça é aversão a algo, a fazer algo. Seja no aspecto moral, seja no aspecto intelectual, seja no trabalho. Tem gente que até tem preguiça para comer. Eu não quero nem comer. Né? Então. E preguiça, Sônia, Ah, até para seguir aquela máxima de Kardec, ah, né, para fazer essa transformação moral e domar as suas suas más tendências. Né? Exatamente. É porque tem que fazer uma viagem, gente, que é uma viagem que ninguém quer fazer. Ou melhor, poucos fazem, que é uma viagem interior. E olha só, tem que Eu pegar não esse. vou fazer, eu não vou trabalhar, não vou ser palestrante, eu não vou ser facilitador, porque eu não tenho capacidade. Será que eu não tenho capacidade ou será que eu não quero arregaçar minhas mangas? Ou E olha, será que, que eu olha, está quero me terminando impor? o tempo, mas me deu um negócio aqui. Olha, gente, olha, eu vou deixar para vocês, hein? Vocês que estão nos assistindo. A relação de medo e preguiça. É, Tem que pensar nisso também, a relação do medo e da preguiça. Porque, olha só, aquele servo lá, da parábola dos talentos, ele teve medo, e o que, que aconteceu? Ele enterrou o talento. Então, ele foi preguiçoso. Então, o medo e a preguiça têm uma relação muito grande. A Sônia está certa. Não é? Será que eu não quero fazer, eu tenho medo? Porque eu sou preguiçoso? Porque eu sei que vai dar trabalho? E aí o que é que eu faço? Tiro o corpo fora e me conformo, e aí eu caio na inutilidade. Olha só, gente. Poxa, no final do programa, né? pois Ah, é. meu Deus do céu, olha quanta coisa Eu acho tem que aí. nós vamos fazer a versão 2, hein? Eu acho que vai ter que ter a versão 2 daqui a pouco. Olha só, Eduardo, eu coloquei aqui, está na telinha, o site, né, para ir direto para baixar a revista espírita. Está aí, gente, na telinha. Tá? Vocês Muito podem bem. tirar uma foto ou congelar a imagem, e aí vocês podem, então, obter a coleção completa da Revista Espírita, está aqui na telinha para vocês baixarem, tira uma foto, congela a imagem, aí você vai ter aí a informação. Amigos e amigas, então, aproveitando, né, esse finalzinho, quero sugerir o e-mail do nosso programa, espiritavox@gmail.com, para vocês tirarem qualquer dúvida, darem suas sugestões,
Tá? E não esqueçam de dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço para todos, sem preguiça nenhuma de ser feliz. Gente, um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Até.